Mas já são 19h11. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todas e todos que estão aqui nessa reunião, que atenderam ao nosso convite, né? Estamos aqui para conversar e para dar um retorno para vocês sobre o nosso processo educativo nesse formato, né, de atividades mediadas pelas tecnologias, né? Boa noite aos professores e professoras que estão aqui com a gente essa noite, aos pais, mães, aos responsáveis dos nossos estudantes dos primeiros anos, né? Que são 4 turmas de primeiros anos. Primeiro A, B, C, D. Nós fizemos, acatando a uma solicitação da Lidiane, a professora Lidiane, para a gente fazer reuniões separadas, né? Porque fica até mais... O contato fica até melhor por série. Boa noite também aos... Já dei boa noite a todos, né, e todas, e agora eu passo a palavra ao Lafayette, Carlos Lafayette, o nosso diretor, e ao Sebastião Portela, o nosso vice-diretor. Com vocês. Deixa eu... Boa noite, gente, boa noite a todos, boa noite, professores. Né, espero que estejam todos bem, né, na medida do possível. Então, nós resolvemos fazer essa reunião, né, para tratar, né, então, feedback sobre as plataformas, sobre a semana de prova que vai iniciar semana que vem, né, e sobre pedir para os alunos o engajamento nas oficinas, nas atividades, né, que não deixe os filhos, né, fazer atividade de última hora, que o professor vá passando, né, peça os filhos para acompanhar as atividades, né? Ok? Então, o Sebastião vai falar aí com vocês também. Obrigado, Lafa. Boa noite a todos, pais, professores. Assim, é com muita alegria que a gente promove nesse momento, né, para discutir detalhes da formação dos filhos de vocês, tá? E espero que a gente tenha uma excelente reunião, tá? E queria agradecer a participação de todos. Então, gente, eu passo a palavra agora ao nosso coordenador pedagógico local, Getúlio, e em seguida ao nosso coordenador do EMTI, que é o Ensino Médio em Tempo Integral, o Natan, professor Natan. Inicialmente, o professor Getúlio, que é o nosso coordenador pedagógico local. Boa noite, Francisca. Boa noite a todos. Eu vou tentar ser... Consegue me ouvir bem? Sim, Natan, estamos ouvindo. Ô, Getúlio, estamos ouvindo, sim. Não precisava ofender, não, Regimilton, mas muito obrigado. Desculpa. Eu vou tentar ser bem breve, pessoal, porque eu entendo como é a gente trabalhar o dia inteiro e ainda avançar pela noite, não é? Então, a minha fala inicial aqui é no sentido da gente entender, e eu gostaria de começar por aí, da gente entender esse processo pedagógico remoto. O que nós fizemos, o que nós temos feito na escola não é simplesmente transpor, criar uma réplica da escola, da nossa escola que nós conhecemos online. Isso não é possível, isso não seria possível. Então, o que nós estamos fazendo é uma construção de um processo novo, que é esse processo remoto. Nesse sentido, é claro que nós fizemos um imenso esforço, com grandes dificuldades, que não vale a pena mencionar aqui, para iniciar esse processo, mas esse processo é uma construção coletiva, uma construção não apenas dos servidores da escola, mas também, sobretudo, de toda a comunidade escolar.
Nesse sentido, e puxando aqui o que o professor Lafayette acabou de dizer, o que nós precisamos para levar esse processo adiante, para que ele tenha sucesso, é o engajamento dos nossos alunos no mesmo, ou seja, o engajamento deles nas plataformas, a entrega das atividades, a resposta às iniciativas pedagógicas que a escola está tomando e também as sugestões e o feedback dos alunos sobre o processo para que a gente possa aperfeiçoá-lo cada vez mais. Consequentemente, nós precisamos também de uma parceria, de uma ajuda dos pais e responsáveis para colaborar nesse engajamento dos alunos, ou seja, acompanhando se o seu filho está entregando as atividades, se ele está acessando as duas plataformas, porque assim a gente vai conseguir levar esse processo adiante e ter sucesso nele. Então, assim, a primeira questão, a primeira fase é fazer um apelo a essa parceria com vocês, nesse sentido de nos ajudar a promover o engajamento desses alunos. De todo modo, também eu informo, não é, que como é uma das obrigações da escola, uma vez que o processo agora já esteja estruturado, nós vamos começar a fazer a chamada busca ativa dos alunos, ou seja, esse é um processo que vai ser contínuo, parte da consulta ao corpo docente, aos professores, para verificar quais estudantes estão engajados nas plataformas e entregando as atividades e quais não estão. A partir deste dado, a coordenação, a supervisão e o serviço de orientação vão fazer a busca ativa dos alunos que não estão engajados, que não estão entregando as atividades, que não estão acessando as plataformas. Esse trabalho está se iniciando agora. Mas mais importante do que esse trabalho de a gente ir atrás é justamente essa parceria que eu mencionei antes dos pais para que os seus filhos estejam engajados no processo. No mesmo sentido, eu faço um apelo especial a vocês, são pais responsáveis dos alunos do primeiro ano, que ingressaram na escola já sob a arquitetura do novo ensino médio. Nessa arquitetura nós temos tanto os componentes curriculares da chamada Base Nacional, Curricular Comum, da Formação Geral Básica, como é conhecida aqui no sistema do DF, quanto nós temos também unidades curriculares dos itinerários formativos. Os seus filhos, houve um processo de escolha, eles escolheram de acordo com as suas afinidades intelectuais, enfim, eles escolheram quais unidades cursar, no que é uma das chaves do novo ensino médio, que é a autonomia intelectual. Nesse sentido, eu faço um apelo especial a que vocês verifiquem se os seus filhos estão cursando de fato, acessando de fato as salas de aula das eletivas, porque, embora sejam eletivas, embora eles tenham tido a prerrogativa de escolher quais as eletivas eles gostariam de cursar, eles precisam cursar as eletivas que eles escolheram, porque tanto quanto as disciplinas, os componentes da formação geral básica, essas eletivas concedem créditos e são esses créditos que vão estruturar o histórico escolar dos filhos de vocês. Então, eles não podem perder estes créditos. São 12 créditos no primeiro semestre, no primeiro ano, e eles precisam dos 12 créditos. Então, é importante que eles estejam engajados tanto nos componentes curriculares, português, matemática, disciplinas tradicionais, que todos nós conhecemos, quanto naquelas disciplinas, naquelas unidades que eles escolheram. Agradeço e passo a palavra ao meu companheiro de coordenação, Natan. Boa noite a todos, boa noite a todas também. Meu nome, como a Francisca falou, é Natan, estou coordenando, que significa Ensino Médio Integral, que é uma política de governo do Distrito Federal que é responsável por essas oficinas que acontecem na hora do almoço e também responsável pelo aumento de aulas de português e matemática na nossa escola aí. Assim como Getúlio, eu venho
pedir essa parceria de pais e responsáveis para que cobre o engajamento dos seus filhos na participação das oficinas, na hora do almoço. Nós temos muitos alunos que se inscreveram nas oficinas do modo presencial e não estão participando no modo online, né, pela plataforma. E isso acarreta em duas coisas. A primeira é que o aluno ele não vai receber, se ele não participa, ele não vai receber o certificado de conclusão da oficina. E ele também está prejudicando um possível retorno dessa oficina para o ano que vem. Então, se a secretaria visualizar que a oficina não aconteceu, não teve baixa procura, é bem capaz que eles, para o ano que vem, não ofertem essa disciplina, né? Essa oficina. Então, queria pedir encarecidamente de vocês, nós vamos passar um questionário, talvez semana que vem, para os alunos, para tentar identificar o motivo dessa não participação dessas oficinas. E aí, a partir desse resultado, dessa coleta de dados, nós vamos tentar tomar algumas iniciativas para fazer com que eles participem, né? Eu também queria informar que a escola vai disponibilizar uma oficina de Pilates dedicada aos pais, e ela vai acontecer, a princípio, segunda-feira, porque nós não temos esse horário definido ainda, nem o dia, porque a professora Valtiva, ela está afastada, está um pouco adoentada, mas assim que retornar e que for definido o horário e dia que essa oficina vai acontecer, nós vamos divulgar, tanto no site da escola, quanto no grupo de WhatsApp dos responsáveis, tá? A priori era só isso que eu gostaria de expor. Obrigado. Gente, só reforçando aqui, hoje essa reunião às 19 horas, somente com os pais e responsáveis dos estudantes dos primeiros anos, ok? Porque tem muita gente aqui que eu estou até respondendo a algumas dúvidas de pessoas que estão enviando no WhatsApp da escola, que não receberam lá no site, né, uma reunião para amanhã, mas amanhã, a reunião que é para amanhã, são dos segundos anos, às 19 horas, e às 20h15 nós faremos com os pais dos estudantes dos terceiros anos, ok? A gente fez separado porque pelo Meet fica mais tranquilo a comunicação com vocês. E o Meet, a gente só pode autorizar a participação de 250 pessoas, correto? Por isso que a gente separou essa reunião, para tornar mais efetiva. Para uma pergunta. Francisca, eu posso responder uma pergunta no chat aqui? Ela gostaria de saber informações sobre o teatro. Boa noite, gostaria de informações. Isso. O que aconteceu? Eram duas oficinas que aconteciam na hora do almoço, que eram ministradas por educadores sociais voluntários. Uma delas era a oficina de teatro, que era ministrada pela professora, me ajuda aí, Francisca, era Stephanie e... Tainara. Elas eram educadoras sociais. E todas as oficinas do Distrito Federal que eram ministradas por educadores sociais, elas foram canceladas, porque os educadores sociais, eles não estão recebendo, né? Eles foram dispensados. Então, toda e qualquer oficina que é ministrada por educador social voluntário foi suspensa. As demais oficinas que eram ministradas por professores da Secretaria de Educação, seja contrato ou efetivo, continuam. Tá? Não sei se ficou alguma dúvida. Ok, respondido, né, Natan? Então, agora, o Getúlio vai falar sobre a semana que vem, gente, que
é a semana de 10 de agosto até 14 de agosto, né? Então, de segunda a sexta-feira, nós decidimos, na próxima semana, fazer uma semana com... Aqui, eu vou até falar rápido, gente, que aqui o setor sul, onde eu moro, toda vez que eu vou falar com vocês, passa uma moto. É incrível. E a moto barulhenta, porque eu moro nesse Pistão Sul aqui. Não é no Pistão, é nessa rua abaixo, onde passa no Senai, né? E a moto barulhenta. Mas, vamos lá. A gente pensou em fazer uma semana de atividades avaliativas para que os estudantes possam se engajar mais nas atividades, possam ter um objetivo, né? Porque nós estamos terminando aí um bimestre, né? Dia 5 de agosto encerra o nosso primeiro bimestre. Então, a gente, para fechar um ciclo, nós vamos fazer uma semana de atividades avaliativas. Essas atividades, o Getúlio vai explicar como é que a gente pensou. Mas o objetivo principal é fazer com que os estudantes se engajem mais e passem a ter um objetivo maior para estudarem mais, ok? E o Getúlio vai explicar como foi pensada essa semana. Ok, obrigado, Francisca. Então, pessoal, coerente com o que eu tinha dito no início, de que o processo remoto não é idêntico, não é uma coisa diferente do processo presencial, pedagógico presencial, também o processo avaliativo vai ser diferente, é uma consequência. Nesse sentido, nós pensamos, isso foi uma iniciativa, né, do corpo docente, sugestão e construção do corpo docente de uma semana de avaliações conjuntas por área, né, avaliações multidisciplinares, internas às disciplinas das áreas, no sentido, com esse objetivo que a Francisca acabou de dizer, o de ajudar no engajamento dos alunos, mas também com caráter formativo, ou seja, para ser um conjunto de atividades que tenham uma consequência relevante na aprendizagem dos alunos e também que tenham um caráter diagnóstico, tanto da aprendizagem dos alunos, com a consequente pontuação, né, uma consequência, todos nós sabemos disso, diagnóstico da aprendizagem dos alunos, portanto, e também do próprio processo, ou seja, nós precisamos entender se esse processo que estamos construindo está tendo sucesso em termos de aprendizagem dos nossos estudantes. Nesse sentido, então, todas as áreas de conhecimento do CEMI, no caso aqui do primeiro ano, as 5 áreas da formação geral básica, mais a área técnica de educação profissional e técnica, estão construindo essas avaliações a serem aplicadas entre os dias 10 e 14 agora de agosto, portanto, semana que vem, a partir de segunda-feira. Cada dia, os estudantes terão uma atividade, sim, referentes ao primeiro bimestre. Nosso primeiro bimestre formalmente está se encerrando, mas a avaliação nós podemos construir ela mesmo agora, um pouco depois. Então, em cada dia da semana que vem, os filhos de vocês terão uma única atividade de uma área específica para realizar. Segunda-feira, seguimos nosso padrão presencial. Segunda-feira será a avaliação multidisciplinar de técnicas 1. Na terça-feira, da área de matemática. Na quarta-feira, da área de técnicas 2. Na quinta-feira, da área de linguagens. E na sexta-feira, os alunos das turmas A e B farão atividade de ciências da natureza, enquanto os alunos das turmas C e D farão a atividade
da área de ciências humanas e sociais aplicadas. Essa divergência se deve à própria estrutura do novo ensino médio. Boa pergunta. Eu consigo te dizer aqui do propedêutico e vou deixar o complemento da pergunta para o Guilherme responder acerca da área técnica, da área de educação profissional e técnica. Então, a área de matemática, ela é composta da disciplina de matemática. É isso mesmo, é só a disciplina de matemática. No São as caso, frentes, né, Getúlio, das matemáticas, né? isso, As para, três para, frentes. para efeitos da nossa avaliação de terça-feira de matemática, as 3 frentes de matemática, seus filhos cursam 3 frentes de matemática. A matemática regular, ministrada pelo professor Eliomar, a frente de geometria, do professor Marcos Albert, e a frente de educação financeira, do professor Francidal. Todos os alunos do primeiro ano cursam as 3 frentes, geometria e educação financeira, sendo eletivas, mais eletivas de curso obrigatório. No mesmo dia, uma única avaliação, Ana Paula, para matemática, para as 3 frentes de matemática, na terça-feira. Continuando, então, a resposta à pergunta, a área de linguagens é composta pela disciplina de língua portuguesa, pelas disciplinas de língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola, artes e educação física, sendo que as turmas A e B farão prova de linguagens contendo a disciplina artes e as turmas C e D farão a prova da mesma área de linguagem, mas sem essa disciplina, porque eles não cursam essa disciplina no primeiro semestre. Guilherme, você gostaria de complementar a essa resposta antes de eu continuar sobre a... tá, faltou as últimas áreas. A área de ciência da natureza são os componentes de biologia, física e química, e a área de ciências humanas e sociais aplicadas são os componentes de filosofia, geografia, sociologia e história. Sobre a área técnica, o Guilherme pode complementar agora se quiser, ou depois... Pode ser agora. Já até colocou aí, Jeto. Beleza. Eu estou falando do telefone aqui, meu telefone... O Getúlio já falou das áreas aí, né? Aqui esse slide está apresentando todas essas disciplinas, né? Depois eu vou colocar lá na sala de aula também de vocês esse texto aqui, né? Mas o que a área propedêutica ele já falou, e na área técnica, né? Para cada ano tem disciplinas diferentes, né? Primeiro ano é inglês, lógica de programação, informática básica e modelagem 2D e 3D. Isso em técnicas 1, no caso na segunda-feira, né? Segundos anos, inglês, LTP2, banco de dados e web 2. E terceiros anos, somente inglês, LTP3 e C. Já em técnicas 2, que é na quarta-feira, né? Os alunos de primeiros anos vão fazer NTA, arquitetura de computadores, infraestrutura de redes IMC, que é introdução à metodologia científica, né? E segundos anos, empreendedorismo e marketing, montagem e configuração, redes e iniciação científica. E terceiros anos não tem técnicas 2. Ok. Então, pessoal, retomando aqui, nós precisamos, para que essa atividade pedagógica, essa construção pedagógica que nós pensamos tenha sucesso, de um grande engajamento e atenção dos nossos estudantes ao realizar essas avaliações, e percebam que eu não falei a palavra prova em momento nenhum. Processo remoto é um processo diferente, não se trata de provas no sentido clássico. Várias características aqui vão diferir essas avaliações de uma prova presencial, no sentido clássico, mas nós precisamos que eles tenham um grande engajamento e atenção ao realizar essas avaliações. E, portanto, na semana que vem, nós vamos suspender todo o calendário regular de aulas e plantões. Todas as atividades, as outras atividades estarão suspensas para que em cada dia
os nossos estudantes possam ter completa atenção ao fazer essas atividades. Já respondo. Então, cada dia uma atividade. As atividades serão feitas todas, de todas as áreas, usando as ferramentas Google. Elas estão sendo construídas no Google Formulário, que será disponibilizado nas salas de aula, o link para o mesmo, né? Nas salas de aula de cada turma. Os alunos terão, então, a partir do momento em que a avaliação for disponibilizada, às 8 horas da manhã, em cada dia, eles terão 24 horas para realizar a atividade, ou seja, a atividade vai ficar aberta das 8 horas da manhã de um dia às 7h59 do dia posterior. Respondi a pergunta do Antônio, né? Das 8 horas de um dia às 7h59 do dia posterior, o formulário estará aberto para ser respondido. É importante dizer isso, ou seja, o aluno terá 24 horas para realizar a atividade. Mas é uma característica, é uma restrição da própria ferramenta, do Google Formulário, a seguinte: se ele responder e sair, ok, ele responde de novo. Mas se ele enviar a resposta, ele não poderá enviar outra resposta. O Google Formulário aceita apenas uma resposta por cada e-mail. E como todos eles estão vinculados ao e-mail institucional, e obviamente só poderão realizar a atividade a partir do e-mail institucional, eles só poderão enviar a resposta uma vez. Ele pode abrir, pode deixar aberta a atividade, o tempo que ele quiser. Mas no momento em que ele clicar para enviar, a atividade vai ser enviada. Deixa eu ver algumas... Horário, eu falei. Boa pergunta, Regiane. Eu creio que a Francisca vai falar, não é, Francisca, sobre os horários e as atividades, e há um calendário sempre publicado na sexta-feira da semana anterior a respeito das atividades, o dia exato e a hora exata de cada atividade para a semana, não é, cobrindo o horário escolar de 8 da manhã até mais ou menos às 5, 6 da tarde. Na verdade, Getúlio, a gente colocou na pauta horário e atividades, porque... Colocou. Está como item 3, você pulou ele, Francisco. Você quer falar, responder a questão junto com, ou falar no geral de horário e atividades? Da pergunta, Getúlio, porque o meu computador me excluiu da reunião, eu entrei agora usando o celular. O que a Regiane, eu acho que está perguntando, como faz para ter Getúlio, deixa atividades... eu... Pode falar lá. Então, o que ela está perguntando é porque ela trabalha o dia inteiro, ela quer saber como ela pode acompanhar, né, se o filho dela fez atividade ou não. Então, aí, nesse caso, a senhora tem que pegar e entrar, né, pedir para ele logar lá na sala de aula, né, do filho da senhora, e lá vai ter todos os cronogramas, né, as atividades, né, e lá tem, por exemplo, quando você clica na atividades, lá vê quem respondeu, quem não respondeu ainda, entendeu? Então, só tem acesso, né, se a senhora logar, né, com o e-mail dele na plataforma do Google Sala de Aula ou do Moodle. Então, a questão anterior aqui... Eu tenho, inclusive, 2 filhas que estudam, uma aqui no SED 8, que estudam na rede pública, e estão tendo aula pela plataforma Google Sala de Aula, e uma tem 13 anos, a outra tem 10. E elas têm a sala de aula da turma delas, eu entro lá e vejo, porque eu vejo as atividades, inclusive eu vejo até
as observações que os professores põem para elas, né? No meu caso, são 2 meninas. E aí eu acompanho todo dia, sim, né? Que eu fico o dia todinho trabalhando, né? Então, eu vou lá e a de 13 anos é mais independente, eu falo assim, mostra aí para mim, mostra aí como é que tá. Aí eu vou lá e vejo, porque quando ela faz a atividade, aí fica, na plataforma fica mais clarinho, né? Fica cinza. Aí eu sei que ela respondeu e vejo que está de azul, que ainda está pendente. Aí eu vou lá e falo com ela, ó, vamos lá, vamos fazer essa aqui. Né? E a outra que é menor, eu acompanho as atividades todo dia e eu vejo lá na plataforma todo dia o que tem para fazer. E eu coloquei aí, gente, no caso deles que são adolescentes, vocês têm que pedir para eles, né? Que eles acessem a plataforma, mostre para vocês, né? Como é que estão a sala de aula deles. Ok. Qualquer dificuldade técnica nesse sentido, vocês podem caminhar através do grupo de pais, não é, Francisca? E se tiver alguma dificuldade técnica, a gente tenta ajudar. Uma questão aqui anterior do Jacinto, ele pergunta a respeito de professores que não estão postando conteúdo. Nós temos um canal constantemente aberto com os alunos através de um grupo de comissões, na verdade por meio da supervisão e do SOI, em que os alunos colocam as suas demandas, e essas demandas, quando dizem respeito à coordenação, nós buscamos resolver. Até onde vai o meu conhecimento, os professores estão postando conteúdos e atividades. Se houver algum caso específico de professor que não está postando nenhum conteúdo, nenhuma atividade, o que eu acho muito difícil, ou que está postando aquém da demanda, ou seja, menos do que os alunos gostariam, basta encaminhar a questão através das comissões e nós vamos verificar. Mas, dito isso, é importante que todas as sugestões e demandas dos alunos em relação aos professores, o primeiro canal para ele resolver é o próprio professor. O corpo docente do CEMI sempre foi um corpo muito aberto, muito apto ao diálogo. Então, assim, tem algum problema, alguma questão com o professor, tenta resolver primeiro com o professor. Se não conseguir, aí encaminha pelo outro canal que eles conhecem bem, eles sabem que esse canal existe, que a gente recebe, a Francisca constantemente recebe as demandas, que inclusive nos ajudam a aperfeiçoar o processo, tá bom? Então, se houver alguma demanda, encaminhar pelo grupo de pais, no caso, se o senhor preferir. Creio que eu cobri a questão da avaliação, não é, Francisca? Ah, sim. Questão sobre que os filhos, obviamente, vão perguntar, questão sobre pontuação, né? O que está acordado entre as áreas é que a avaliação referente ao primeiro bimestre, ou seja, o primeiro bimestre vai ser avaliado da seguinte maneira: estas atividades da semana que vem responderão por 50% da avaliação, em termos de notas, 5 pontos, né? E os outros 50%, ou 5 pontos, cada professor vai avaliar de acordo com as atividades que ele tiver proposto durante o bimestre, e assim nós encerraremos o nosso primeiro bimestre, partindo para o segundo. Dito isso, agora eu acredito que eu consegui concluir. Francisca? Oi, tem mães aqui dando dicas que a sala de aula do filho fica linkado no celular dela, né? A Kelly falando. E aí ela recebe notificações, né? É uma forma bacana de acompanhar, fácil de cobrar, né? Isso, atribuído e devolvido. Isso é legal, Kelly. Elas estão trocando figurinhas aí, não é? Então, gente, mais uma vez, os pais que chegaram depois, que entraram na reunião, depois que a gente já havia
dado esse informe, a gente está com um link aqui no chat, tá? É um formulário que o Sebastião, junto com o comitê local, o Sebastião criou junto com o comitê local, para saber qual é a posição dos pais, né, num retorno, caso haja um retorno escalonado, né, assim, uma parte mediada pelas tecnologias e outra parte presencialmente, certo? Então, a gente quer saber a opinião de vocês, e aí a gente está pedindo aos pais que respondam a esse formulário. É só entrar aí no link, tá bom? O Luiz Carlos está perguntando que existem muitas variáveis, mas o CEMI também trabalha com a previsão de fechamento do ano letivo no final de janeiro de 2021? O último dia é dia 28 de janeiro de 2021, porque serve para todas as escolas, né, da Secretaria de Educação. Então, porque aí a prova de recuperação final dia 29, né, mas o fechamento do ano é 28 de janeiro. Ok. Alguém me pediu para eu falar sobre o que é o comitê local, mas no item 5 da pauta, o Sebastião vai falar sobre o comitê local e aí ele pode explicar para vocês, tá? E aí, o que eu coloquei sobre horário / atividades para eu falar, gente, é só para explicar para vocês, pais, mães, dos primeiros anos, explicar para vocês que esses horários e as atividades que nós planejamos, estamos desenvolvendo ao longo da semana, né, vocês estão vendo que a gente cria um horário e ali dentro da semana a gente tenta contemplar as disciplinas da área técnica, da área propedêutica, e nós ainda temos as oficinas no horário ali de 13 às 14 horas, que são as oficinas do EMTI, que é o ensino médio em tempo integral. Então, assim, atendendo a orientações da Secretaria de Educação, a gente montou um horário especial. Então, é só deixar claro que não é um horário igual o horário que eles tinham nas aulas presenciais antes da pandemia, porque não dá para a gente, com a quantidade de disciplinas que a gente tem, né, fazer um horário igual. Não dá para a gente... Desliguei. Não dá para a gente fazer um horário igual ao presencial. Por quê? Porque existem orientações da Proeduc de que o estudante ele só pode ficar na frente de um computador 3 horas por dia, não é? E aí, pensando nisso, é que a gente montou esses horários por semana. E durante a semana o professor vai postar atividade, na outra semana ele vai tirar dúvidas. Por quê? Porque a gente tem que atender as orientações da Secretaria de Educação. A gente não vai fazer como as escolas particulares que põem o aluno de 7h30 até 12h30 na frente do computador. O CEMI não tem como querer que os estudantes do CEMI fiquem de 7h30 a 12h30, 1 hora até as 2 nas oficinas e depois de 14h30 até 17h45 na frente do computador. Isso não é... Isso, o adolescente, ele não ia suportar uma carga. E outra, a gente tem que pensar também na inclusão dos estudantes que não têm a internet, nem a nossa internet não suporta isso. Ficar tanto tempo, gente, na frente de um computador, porque toda hora a internet cai. Vocês estão me vendo aqui, olha.
eu estou em casa, eu já fui excluída uma hora, porque eu estava usando o meu notebook. Eu não sei porque ele parou. Aí eu saí da reunião, eu fui excluída da reunião, aí eu peguei, entrei no celular, até conseguir voltar a usar o notebook novamente. Minha internet aqui também no Setor Sul, muitas vezes ela oscila, ela trava. Ela trava. Então, como que nós vamos nessas situações, ou que o estudante tem um irmão em casa que tem que dividir o notebook, às vezes ele usa o celular, como que nós vamos querer que ele fique na frente da tela do computador numa aula online? Então, para a educação pública, é inviável. E a gente não pode ser excludente. Então, pensando nisso, é que nós criamos horários tentando atender a todas as disciplinas, e atendendo a todas as disciplinas, a gente foi montando esses horários e pensando na situação do estudante. Correto? Então, você vê, e a cada semana, na sexta-feira, eu posto o horário, a gente divulga o horário no site, a gente divulga o horário toda sexta-feira no grupo das comissões, porque no CEMI nós temos comissões de representantes, são 5 alunos que representam a sua turma. Então, cada turma tem 5 representantes, e eles têm um grupo de WhatsApp. A gente publica esse horário lá na comissão, nos grupos de comissões, e eu ainda também envio nos grupos de pais, né? Eu sou a pessoa que estou aqui, ó, com o seu... E eu é quem... Quem enviou o link fui eu, e eu enviei o link apenas... Então, é nessa perspectiva. É nessa perspectiva de incluir a todos, correto? É de que a gente consiga. A minha agora travou, foi? Está travando. Vamos passar para o Sebastião. Lá foi a minha internet que travou? A sua toda hora está travando. Foi, Francisca, travou. Então, continua, Sebastião. Então, pessoal... Eu passo a palavra para o Sebastião, tá? Eu vou ser breve aqui, porque, no fundo, o maior interesse aqui hoje desse comitê local, né, é exatamente coletar informações para que a gente possa elaborar um bom plano de ação, para que a gente dê suporte ao retorno, ao regresso dos estudantes às atividades presenciais e não presenciais. Então é o seguinte, o comitê ele foi criado pela portaria número 120, de 26 de maio de 2020, tá? Foram criados comitê na Secretaria de Educação, que a gente chama de Comitê Geral, e foram criados vários comitês regionais, né, nas regionais de ensino. Então, tem um comitê aqui na Regional do Gama, né, que ele é presidido por várias... na verdade, ele é composto por diretores, né, de várias escolas, e tem um comitê na própria escola. Que comitês são esses? Esse comitê é o Comitê para Implementação e Operacionalização do Regresso dos Estudantes às Atividades Educacionais não presenciais e presenciais. Então, aqui eu não estou defendendo a volta presencial, muito pelo contrário. A gente está querendo exatamente informações de como é que a comunidade escolar do CEMI, né, o que tem pensado sobre isso. É possível um retorno ou não? Né? Será que a gente vai colocar mais pessoas em risco ou não? Então, assim, essa que é a missão do comitê, garantir o direito de aprendizagem do seu filho. Tá? E para isso, independente da atividade ser presencial ou não presencial, nós precisamos garantir esse direito. Tá? E nós precisamos de agir. Então, nesse sentido, a gente vai elaborar um plano de ação. Aliás, várias ações que estão sendo organizadas já na escola em função
da percepção que a gente teve a respeito de como é que é esse processo de formação mediado pelas tecnologias, né? A sala, nós, né, mantivemos a parte técnica no Moodle e a parte de formação geral no Google, né? Então, assim, são essas ações, né, que nós já executamos e que vamos executar a partir, né, desse relatório que nós estamos produzindo, que vai vir a partir desse questionário que vocês estão fazendo, que a gente vai ter uma percepção melhor do que a comunidade escolar pensa a respeito do retorno, dos riscos que estão envolvidos numa atividade educacional presencial, tá? Então, eu não sei se eu deixei claro, então o comitê local faz isso, é o comitê dentro da escola, esse comitê é formado por um membro da direção, a orientadora educacional, um representante dos servidores, um representante dos pais e representante dos alunos, e um representante da biblioteca da escola, tá? E aí esse comitê se reúne toda segunda-feira, às 16 horas, hoje mesmo teve reunião, e a gente definiu, né, que teria que consultar a comunidade. Então, esse questionário que vocês responderam aí, vai ser exatamente, a gente vai fazer uma análise dele, e vai ficar no nosso relatório, né, e vai direcionar as ações do nosso plano de ação, ok? Então, assim, se tiver mais alguma dúvida sobre o comitê, vocês me perguntem aqui, mas o que eu queria falar era isso aí, e eu agradeço muito. Nós tivemos aqui, Francisca, 47 pais que responderam o questionário, tá? Então, é muito importante que vocês respondam, porque quanto maior a quantidade de opiniões, mais preciso vai ser o dado que nós vamos apresentar nesse plano de ação, tá? Então, a única coisa que eu queria reforçar é que o comitê não está defendendo o retorno. O comitê, na verdade, está coletando dados para ver como a comunidade se coloca perante o retorno, ou manter as aulas não presenciais, né? E por aí vai. Já vi que tem várias sugestões, tem pais que estão reclamando que alguns professores não dão feedback, outros colocam atividade lá e não corrige. Então, já vi vários comentários lá no questionário que isso vai ser, cada setor, né, que diz respeito ao que foi comentado, vai receber essas informações para que a gente possa aprimorar as ações, ou possa aprimorar a atuação do professor nessas aulas online. Ok? Então é isso, Francisca, que eu queria falar. Então, gente, uma mãe colocou aqui que o grupo de pais, só quem posta mensagem são os administradores. Exatamente para que a gente não cause tumulto no grupo, ou às vezes uma informação se perca, né? Se todo mundo resolver postar mensagens no grupo, porque é um grupo com muita gente, né? Então, por que isso? Por isso que só o administrador quem faz essa postagem. Mas se vocês quiserem, o Lafayette colocou aqui no chat, olha, o número do WhatsApp do CEMI, que ele que administra, você pode... Ele colocou o número dele, do próprio telefone dele. Eu estou nos grupos de pais também. E aí, se você fizer uma pergunta no privado, eu vou responder, né? Todas as vezes que tentaram, todos os pais que fizeram alguma pergunta no privado, eu vou lá e respondo. A gente sempre se coloca a gente sempre tem... De novo. Agora voltou, Francisco, pode falar. Voltou? Então, eu estava dizendo que eu... Voltou, Francisca, pode falar. Eu estava dizendo que eu quero... eu sempre me coloco à disposição. É só mandar no privado que eu vou lá e respondo, tá? Eu tento resolver. Ok? Então, qualquer questão, entre em contato
pelo WhatsApp do CEMI, no meu WhatsApp, no WhatsApp do Lafayette. Tá? E agora a gente pode abrir para mais alguém que quiser fazer pergunta. A Virlene está dizendo, sim, vocês respondem mesmo, eu sei, mas é que no início tínhamos o de pais, né? Mas ok. É porque a gente quer mais celeridade no grupo e que as informações cheguem, entendeu? Por isso que é um grupo só para postar informações, tá certo? Mas se você quiser falar com a gente, vocês estão... a gente está sempre aberto para qualquer pai que queira resolver qualquer situação, se é para pegar material na escola, a gente agenda, se é para pegar uma declaração, a gente envia por e-mail, se é para pegar certificado, até os ex-alunos entram em contato comigo para agendar, para pegar certificado, porque a gente agenda, a secretária Fátima Elvira vai lá e atende. A gente atende por agendamento, tá bom? Seguindo todo o protocolo, certo? Então, agora a gente abre para, se alguém quiser fazer uma pergunta ou quiser fazer algum comentário, você pode até, inclusive, abrir o microfone e falar, tá bom? Porque nossa pauta encerrou. A gente conseguiu ser bem objetivos e conseguimos encerrar a nossa pauta. E aí, agora a gente coloca à disposição, se alguém quiser fazer uma pergunta ou alguma sugestão, a gente pode abrir o microfone e falar. Oi. Alguém gostaria? Dos pais? Ficou ainda alguma dúvida que vocês gostariam de tirar? O Guilherme até colocou um linkzinho aí, ó, do WhatsApp do CEMI, né, ó. Só é copiar e depois, né, já cai direto lá no WhatsApp. Michael, eu gostaria de falar. O Michael, quer falar, Michael? Oi, gente, é rapidinho, tá bom? É só fazer um pedido aí para os pais, né, que está acontecendo muito do aluno entrar com um e-mail que não é o e-mail institucional. E aí, o que está acontecendo? Eu, até essa reunião, eu estava permitindo, porque, né, a gente tem condições de fazer um aviso aqui geral e tal, mas nas próximas aulas, né, eu vou conversar com a direção, mas muito provavelmente eu não vou permitir a entrada mais de aluno que não usar o e-mail institucional da Secretaria de Educação, aquele que termina com @edu.se.df.gov.br, porque a gente não sabe quem é que está entrando na sala quando isso acontece. Né? Eu olho, né, muitas vezes eu percebo ali, bom, deve ser o aluno usando o celular do pai, porque o outro deve estar carregando, alguma coisa desse tipo. Mesmo que seja o seu celular, ou um outro celular que não seja do aluno, coloque lá no celular peça para o aluno colocar o e-mail dele no telefone ou no computador, que seja que ele esteja usando, que é para a gente poder identificá-lo. E outra, nas nossas salas, boa parte dos alunos estão sem as fotos dele lá. Né? Eles estão usando foto de outra pessoa, às vezes não bota foto, a gente nem identifica bem, né? Porque são 150 alunos numa aula, ou deveriam ser pelo menos. E aí a gente não consegue identificar, né, o rosto do aluno muitas vezes. Está falando com o camarada, mas como são alunos do primeiro ano, né? Os do segundo a gente já conhece, né? Tem ali um ano de intimidade como professor-aluno. Agora, os do primeiro, não. Então, às vezes, a gente está falando com a criatura ali, com o aluno, e a gente não consegue identificar, né, visualmente quem é. Então, pedir para que eles coloquem a foto deles também no perfil, para que a gente possa fazer essa identificação. Obrigado. Só confirmar aqui para o Luiz Ana Carlos. Paula, você quer falar, Ana Paula? A Kelly colocou, eu gostaria de elogiar.
Você vai falar, Ana Paula? É só sobre essa questão, boa noite a todos, é só sobre essa questão da informática básica, que minha filha disse que ela não está tendo aulas de informática básica e que não está tendo conteúdo. Toda vez que ela entra lá, não tem nada. Aí eu queria saber se você pode dizer alguma coisa a respeito. O que é que acontece? A disciplina de informática básica, a gente teve um problema no início do ano, que era de um professor, a gente teve um problema de receber um professor substituto, né? E ele chegou logo quando começou o decreto, né? Então, o professor não tinha conteúdo em andamento, ele tem poucos conteúdos mesmo, mas ele vai cobrar nessa avaliação somente o que ele passou até o momento. Mas a gente está caminhando para poder atrás do prejuízo aí desse tempo, né, que a gente ficou sem aula da disciplina. Tá certo, muito obrigada. Nada. Estou olhando aqui no Moodle, realmente ele fez 2 postagens do conteúdo. Então, essas postagens será o que vai ser cobrado nas atividades avaliativas do professor. Eu sou o Regimilton, eu sou responsável pela administração do Moodle. Francisca, tem uma pergunta aí da senhora Ana Reis aí, bastante importante, na minha opinião, menina. Dá uma olhada aí. Deixa eu ver aqui, Michael. É Ana Reis? Isso. Vou ler para você. A escola disponibiliza psicólogo, é isso? Para ajudar algum aluno que esteja passando por dificuldades emocionais? Olha só, nós temos no CEMI a orientadora educacional, que é a Hélia, né? Mas ela atende aos estudantes que passam por alguma dificuldade, mas ela só encaminha, né? Mas o que a gente está procurando fazer é um contato com a psicóloga que trabalha com a regional de ensino aqui do Gama. A Dora Alice, que a gente chama de Dora, ela tem feito um trabalho com os professores, né? E ela atende, inclusive, aos professores lá na regional aqui do Gama. É um projeto que a Cássia implementou, né, de escuta sensível aos servidores, mas também a Dora faz trabalho com os estudantes. Eu vi que a Hélia foi excluída da reunião, ela voltou, deixa eu ver aqui, que aí a Hélia pode falar melhor sobre essa questão. Aparentemente não voltou. Enquanto isso, Francisco, eu só vou responder ao Luiz Carlos aqui. Luiz Carlos, confirmado exatamente. As atividades avaliativas da semana que vem valem 50% da avaliação semana formal que do vem, primeiro não. trimestre. Semana que vem na outra, né? Não. Semana do dia 10 ao dia 14. É semana que vem. Eu tô ficando doido, desculpa. Então, essas atividades valem 50%, Luiz, e os outros 50% da avaliação formal são as atividades diárias que cada professor está passando para os seus alunos. Vamos pela questão. Então, a gente está tentando, junto com... Eu vou continuar respondendo a mãe que perguntou sobre atendimento psicológico. A gente está tentando ver se a Dora também faz um acolhimento com os estudantes também, né? Mas, assim, é um atendimento... A técnica da Dora é de terapia integrativa, é comunitária, ela não faz um atendimento individualizado, entendeu? Então, a gente tem... A Hélia, ela foi excluída da reunião porque ela também mora aqui no Setor Sul e ela está com um problema sério
com o Meet, ela diz que está tentando resolver isso. Toda vez que ela participa de uma reunião, ela troca de... Ela chega a usar, às vezes, 3 e-mails diferentes na mesma reunião e não consegue ficar. Mas a Hélia, como orientadora, ela faz esse acompanhamento aos estudantes que têm problemas emocionais e ela encaminha. E nós vamos tentar fazer um contato com a Dora para ver se ela, além dos professores, ela faz um trabalho com os estudantes. Só que a Dora, ela está com a agenda bem cheia, sabe? Com a nossa terapia integrativa, que nós começamos com os professores, era para a gente continuar essa semana, e toda vez ela aparece um congresso que ela tem que participar, e aí ela terminou adiando, né? Adiando essa nossa terapia. Mas, Lafa, você pode falar se é possível... Então, é possível sim, ela até naquela nossa terapia, ela comentou que gostou bastante, né, da roda de conversa com os alunos do CEMI, e quer fazer outra, com certeza. Então, aí amanhã mesmo eu vou entrar em contato, porque a agenda, igual você falou, né, a agenda dela tá cheia. Mas, como é para os estudantes, é porque as nossas têm que ser sempre às quintas, né? Do CEMI. Então, a nossa mesmo foi para o dia 21/7. Então, mas aí eu vejo na agenda dela se 21/8, Lafa. Do 21/8, isso. Aí eu vou ver com as meninas lá que cuidam da agenda dela, a Andressa e a Chiquinha, para ver se ela tem um encaixe aí nesses dias aí, que não seja semana que vem, né, porque é semana de prova, ou então, né, ver com ela lá o melhor data. E nós não estamos chamando semana de provas, viu? Semana de avaliativa. Nós estamos dando o nome de atividades avaliativas. Multidisciplinar, porque os professores pensaram em atividades que multidisciplinar por área, né? Por área, e eles pensaram num formato diferente, com menos questões, né? E o aluno terá 24 horas para responder, correto? E eles também vão poder fazer consulta, não é? Então, é nessa perspectiva dele estudar, de aprender, tá bom? E na perspectiva também de engajar mais o estudante. Gente, e nós temos ainda 3 estudantes que não acessaram o Moodle. Por favor, eu não vou falar o nome aqui porque eu vou ligar novamente para esses 3 estudantes, porque eu já liguei, a gente já tentou resolver todas as questões de computador, de internet, desses estudantes, e mesmo assim eles não estão acessando o Moodle. Então, vai ficar complicado, porque a semana que vem já será a semana de atividades avaliativas, não é? E ainda a gente ter estudante que não está acessando o Moodle, fica complicado. Tá bom? Ô, Francisca. O pai perguntou qual é a turma. Jacinto, você perguntou a turma. Uma é dos... O Irã, Sebastião, qual é a turma dele? É do 2º ano, não sei se é 2º A ou B. É do 2º ano, e o outro é do 3º ano. Um é um aluno do 2º, o outro é do 3º, e tem um que é do 1º ano. Tá bom? Mas eu vou telefonar para os 3 alunos novamente, gente. Nós estamos olhando a plataforma, o Regimilton é o coordenador de AD, ele sempre ele coordena o Moodle, então ele consegue visualizar todos os estudantes que estão acessando, que estão fazendo as atividades. O Regimilton gera relatório, tá bom? E a gente sabe quais são os estudantes que não estão. Da plataforma Moodle, a gente está pedindo sempre para os professores repassar para nós, da supervisão, da coordenação,
né? Quem são os estudantes que não estão devolvendo as atividades? E aí, nós vamos ficar de olho e nós vamos ligar, tá? Nós vamos ligar para os pais, tá bom? Para cobrar deles a participação, gente. Porque nesse momento de atividades via plataforma Moodle e via plataforma sala de aula, a gente precisa que os estudantes se engajem, que façam as atividades. E por isso a gente vai ficar de olho neles, tá bom? Então, gente, eu agradeço a presença de todas e de todos vocês, tá certo? A gente conta com a parceria dos pais e das mães, dos estudantes dos primeiros anos, a gente conta com vocês, tá bom? Ô, Francisca, antes de você encerrar, deixa eu comentar um pouquinho aqui sobre o que a gente teve de resposta, só para as pessoas serem... Porque, às vezes, responde e nunca mais tem acesso a um documento restrito que a gente vai produzir, né? Por falta de tempo ou por... Eu só queria comentar com relação ao questionário, olha, nós tivemos assim, ó, 18,5% dos nossos alunos apresentam algum tipo de risco, né, de exposição à Covid, você deve ter alguma doença, né, alguma comorbidade, né, 64,8% convive com pessoas que têm risco de exposição à Covid, tá? 30% já teve alguém no convívio residencial que teve sintoma de Covid, tá? 77,8% não é a favor do retorno às atividades presenciais, tá? E 72,2% não enviaria seus filhos caso houvesse um retorno, ok? Só para vocês terem uma noção do que a gente está, do que está acontecendo, qual é o contexto do que a gente está vivenciando e como é que são esses dados que o comitê vai utilizar para apresentar algumas ações, ok? Obrigado, Francisca, só isso. Francisca, tem uma questão aqui que a Zilma poderia responder, a última. Sim, é sobre o projeto de vida. A Zilma pode explicar, tá? Posso sim. Boa noite. Eu estou trabalhando atualmente somente no Classroom, tá? Eu comecei a trabalhar o projeto de vida no Moodle, mas nós já fizemos essa migração há umas 3 semanas atrás. Na semana da migração, a atividade ficou nas 2 plataformas, tanto no Moodle quanto no Classroom, mas desde a semana passada eu tenho utilizado somente o Classroom. Então, se teve alguma atividade que ele não fez no Moodle, eu já encerrei o Moodle, eu não trabalho mais com ele já há 2 semanas. Agora é somente no Classroom. Se ele deixou de fazer, ele entra em contato na nossa próxima aula, que é na quinta-feira, e aí ele fala para mim e a gente resolve, eu e ele, no finalzinho da aula, a gente resolve qual a melhor forma para ele postar essa atividade se ele perdeu, ok? Ok, muito obrigada, Zilma. Certo, gente. E aí, reforçando, né, como o Sebastião aí apresentou, gente, o resultado já da pesquisa, dessa consulta aos pais, aos que já responderam, né? Então, a gente está vendo que os pais pensam como também nós, professores, professoras, estamos pensando, que nesse momento não é ideal a gente voltar presencialmente. Então, para que a gente continue no processo online, a gente precisa do engajamento de todos os estudantes, ok? Aí é mais seguro para os pais, é mais seguro para os estudantes, é mais seguro para nós também, profissionais, né? Os professores, as professoras, também, porque nós temos professoras e professores que são do grupo de risco, não é? Então, é importante para a saúde de todos e todas nós, né? E por isso a gente precisa da parceria com vocês, tá bom? De fazer o trabalho na plataforma Moodle e na plataforma Google Sala de Aula, continuar cada dia melhor, certo? Com a participação
dos estudantes. Getúlio, você pode responder? Como posso saber se a presença e a participação do meu filho nas atividades? No caso, A Denise Eleusa... quer fazer uma última pergunta, pode fazer também, tá, Denise? Vou responder rapidamente, Eleusa, eu passo a Denise. Eleusa, no caso da entrega de atividades, você pode logar na conta do seu filho, nas duas plataformas, e verificar se ele entregou. Pode fazer essa atividade por atividade. Você pode também consultar a escola através dos canais que foram mencionados, e a gente faz essa verificação. No caso da presença, no caso aí, eu entendo que você está perguntando sobre a presença nas aulas online, não é? Porque a presença em termos de diário, de ano letivo, são contabilizadas pelas entregas de atividades. Então, no caso da presença na aula online, realmente é algo que é difícil. Se você não estar em casa com ele durante a semana, é difícil saber porque, no caso das disciplinas técnicas, é possível fazer essa consulta ao coordenador Regimilton. No caso das disciplinas, todas as outras do Google Sala de Aula, a ferramenta não nos dá essa possibilidade de verificar a presença quer no Meet, quer na própria plataforma. Passo a Denise. Caso as aulas voltem em plena pandemia e nós não enviarmos nossos filhos por questão de segurança, ele perde a vaga ou podemos trancar a matrícula? Lafa. Como assim? Eu não entendi, Francisco. Estava respondendo aqui um pai A aqui. Denise Fagundes perguntou: caso as aulas voltem em plena pandemia e nós não enviarmos nossos filhos por questão de segurança, ele perde a vaga ou podemos trancar a matrícula? Não, olha só, a gente, como o Sebastião falou, né, do comitê local, eu sou do comitê regional. Então, lá, né, nós conversamos, o Macário do CG, o CG daquele tamanho já está com 90% dos alunos nas plataformas, entendeu? Então, nós até questionamos isso. Mesmo voltando, nós queremos, né, que o pai opte, né, se ele quer continuar, quer enviar o filho ou quer que ele continue na forma, né, nas atividades online. Porque, gente, esse ano, mesmo que volte, ainda vai ficar nessa transição. Então, mesmo que volte presencial, ainda vai continuar com as aulas não presenciais. Então, a gente, como CEMI, nós já atingimos 100%. Isso, como a Francisca falou, só esses 3 alunos que não acessaram o Moodle, então dá para trabalhar, né, pelas plataformas, até que em Brasília o caso decline bastante, que não tenha mais contato, ou previsão de contágio, né? Então, que eu acho meio difícil para esse ano. Então, nosso intuito é que continuemos, né? Trabalhamos nas plataformas. Olá, uma coisa que é importante é que, assim, mesmo que o pai não envie o aluno por algum motivo, a escola vai propor alguma forma de acessar o aluno, porque é um direito dele de formação. Né? Então, assim, a gente precisa de se mobilizar de alguma forma para garantir que esse aluno que realmente tem um risco, né, em função de pegar o corona e tal, então, assim, a gente vai arranjar uma forma de ter acesso a esse aluno, que seja online, que seja enviando um disquete, que seja alguma forma de a gente acessar. Isso aí é um compromisso da escola, e inclusive do comitê, que tem que garantir isso, tem que garantir que o direito à aprendizagem, né, do aluno seja garantido. Complementando, Denise,
até o Conselho Nacional de Educação, ele expediu, que inclusive eu enviei esse parecer no grupo de pais, no WhatsApp. É um parecer do Conselho Nacional que garante que o pai que ele possa escolher, né, que o aluno não vá para a escola, né? Mas o que não pode, ele também não fazer as atividades online, né? Para garantir que ele continue com a vaga, ele continua fazendo as atividades online. Correto? E Eleusa, não é obrigatório que o estudante ou a estudante esteja online na hora que o professor estiver fazendo o Meet, né? Uma aula através do Google Meet, por exemplo. Não é obrigatório que ele esteja naquele momento online, mas ele tem que ter a responsabilidade de depois pegar a gravação daquela reunião que o professor fez, daquela aula, e assistir depois, tá bom? A presença, ela é computada no momento que a estudante ou estudante envia as atividades para os professores e professoras, tá? Francisca, só complementar, é importante dizer que, embora não seja legalmente obrigatório, é pedagogicamente muito desejável que o aluno compareça às aulas transmitidas ao vivo, porque ele tem um contato síncrono, né, como o Sebastião gosta de dizer, um contato ao vivo com o professor, e ele pode tirar uma dúvida ali naquele momento, ele pode tirar dúvida com o colega no chat, ou seja, se for possível, dentro da possibilidade do aluno, é muito desejável. Se não for possível, fica essa opção de assistir a gravação depois. Isso, exatamente, Eleusa. Não dá para a gente cobrar obrigatoriedade, por quê? Porque o estudante ou estudante pode ter um problema naquele horário, né? Como pode acontecer uma queda de internet, pode acontecer um problema com o notebook. Esse final de semana, uma estudante do 3º ano, ela entrou em contato comigo desesperada, porque o notebook dela deu um problema. E ela tinha que entregar uma atividade e estava lá e ela estava desesperada. E aí eu entrei em contato com a professora de espanhol, Eliana, para resolver esse problema da aluna do 3º ano. Então, às vezes acontece, por isso que a gente não pode cobrar obrigatoriamente que o estudante esteja lá por conta das peculiaridades, né? Os imprevistos que podem acontecer com a internet ou com o computador, com o celular, não é isso? Mas, como o Getúlio disse, é desejável, né? Até para que o estudante, a estudante, ele tenha esse contato mais de perto com o professor, né? Com a professora, porque eles até podem interagir melhor, não é isso? Mas todas como a Lidiane está falando aqui no chat, as aulas dela, ela grava todas e ela disponibiliza para eles, no Moodle. Ok? É isso. Mais alguma mãe, algum pai, tem algo que ainda é necessário esclarecer? Boa noite, Luiz Carlos. A gente agradece a presença, tá? E muita saúde também para todos vocês. A reunião está sendo gravada. A gente pode enviar. Eu sugiro publicar no YouTube, Francisco. Ok? Ela está sendo gravada sim, Francisca. Francisca Barbosa. A gente coloca no YouTube depois. O Guilherme, que é o nosso coordenador da área técnica, vai disponibilizar a reunião no YouTube. Tudo bem? Mais alguma questão que ainda ficou? Horácio, boa noite. Nós também já encerramos, tá bom?
nós conseguimos encerrar nossa pauta, conseguimos responder aqui a todas as perguntas, e mais uma vez a gente agradece. Bem, Francisca, a Marília queria falar rapidinho aí do projeto do CEMI que foi selecionado. Ela acabou de receber a notícia lá. Boa noite a todos. Boa noite, Marília. Estão me ouvindo bem? A gente vai encerrar a reunião com uma notícia muito boa. Recebi a notícia agora. A gente tem vários projetos do IC. A iniciação científica ela continua, apesar da pandemia. Mais cedo agora eu tive a reunião com o Maico e o professor Alfredo. A gente estava orientando um trabalho. E logo em seguida fui fazer a pesquisa no CNPq e 2 trabalhos nossos que teve uma boa projeção. Um foi sobre o uso de tecnologia na educação e o outro foi sobre a lixeira inteligente. Eu estou assim eufórica porque eu estava pulando aqui de alegria. E a gente colocou os 2 projetos para concorrer com trabalhos de graduação para termos direito, os alunos terem direito à bolsa do CNPq. E eu acabei de receber a notícia, os nossos 2 trabalhos foram selecionados. Então, nós temos 8 alunos do CEMI agora que fazem parte do projeto de pesquisa do CNPq. A partir desse momento, a iniciação científica está dando um salto muito grande. Porque a gente está dando continuidade à pesquisa científica dentro da escola, e esses 2 grupos são do 3º ano. E esses alunos, ano que vem, vão levar o trabalho feito dentro do Centro de Ensino Integrado para a UNB. Somos a única escola de ensino médio a concorrer com alunos de graduação e fomos selecionados. Agradecer a todos que acreditaram no trabalho da nossa equipe. Obrigada. Parabéns. Parabéns, Mari. Parabéns, Marília. Estou feliz, parabéns, não tem como negar. A minha fala está eufórica. Parabéns. É muito bom, né? A gente só tem mesmo a agradecer, né? Ao empenho, à participação de todas, de todos, porque o CEMI, gente, é uma construção coletiva, né? É uma construção de um projeto pedagógico pautado no trabalho coletivo e na ciência, né? Pessoas que acreditam na educação pública e numa educação pública feita com muita qualidade e com muito empenho, com muita dedicação. E esse é um trabalho coletivo, porque o CEMI, desde a sua fundação, né, sempre teve, na verdade, os pioneiros do CEMI tiveram essa visão, né, de que a educação ela também tem que, desde o ensino médio, levar o estudante a fazer pesquisa, não é? Por quê? Porque fazendo pesquisa eles se tornam autônomos, eles se tornam protagonistas da sua própria educação, né? Do seu próprio conhecimento. Correto? Então, a gente trabalha no CEMI nessa perspectiva de dar autonomia ao estudante, de acreditar no potencial dele, não é? E é assim que a gente tem trabalhado ao longo dos 14 anos de CEMI, né, Lafa? Ano que vem nós vamos comemorar os 15 anos de CEMI, não é isso? Aí vai ter um baile, ó, vai ter um baile de debutante. Correto? Então, a gente termina essa reunião com essa boa notícia, né? Parabéns a todas e todos que compõem o CEMI. Muito obrigada aos pais, às mães que estão aqui com a gente até agora e que acolheram aí, receberam o nosso convite, estão aqui juntos com a gente. Correto? A gente acredita que nessa parceria também dos pais com a escola. Obrigada. Boa noite a todas e todos. Boa noite a todos. Boa noite.
E os pais que me solicitaram aqui para colocar no grupo, eu já estou colocando aqui, tá? Um abraço.